E aí, pessoal, boa noite de novo, bem-vindos. Temos duas aulas agora, hoje e amanhã, para responder questões juntos, ver se vocês aprenderam de verdade, né? Ver, como eu sempre costumo dizer, depois daquela repetição de leitura, o ideal é meter uma bateria de questões em seguida, dá um tempinho para você assimilar a leitura e mete uma bateria de questões para ver se assimilou mesmo, né? E o principal, para errar bastante. Por quê? Na hora que você erra, você aprende. Lá na frente, na hora da prova, se cair de novo, vocês não cometerem o mesmo deslize, né? E para ver se está dando certo. Se você vê que você está errando demais, alguma coisa no seu estudo não está fluindo, né? Alguma coisa vai ter que ser alterada. Então, temos uma lista bem grande de questões para responder hoje e amanhã. E, obviamente, enquanto a gente vai respondendo, nós vamos relembrar tudo aquilo que a gente viu nas aulas, que é para consolidar, né? É aquela estratégia de repetição, né? Você aprende a primeira vez, revisa, responde questões, revisando depois de novo. E, obviamente, espero que vocês continuem lendo, né, o material e respondendo questões de tempo em tempo para se manter aí preparado para a prova de vocês. Vamos começar. Tem algumas questões que até, diante da importância, estavam no último simulado de vocês e eu coloquei aqui, mas a maioria não estava. 90% delas não estava no simulado, são questões que nós pegamos aí novas. Primeira delas, tá? Olha lá, nossa primeira aula, falamos sobre isso. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 88, o Brasil é uma república federativa. Esse termo exprime respectivamente, então, eles puxaram lá o artigo 1º da Constituição Federal, perguntaram para a gente, o Brasil é uma república federativa. Respectivamente, o que são essas coisas? República federativa. República, eu falei para vocês, eu ensinei um macetinho, como que era? República é fogo. República é fogo. Por quê? República é fogo. Forma de governo. Né? E a forma federativa lá, a federação, eu falei para vocês, é para prestar atenção nas duas primeiras letras, né? Porque federação é forma de Estado. Dobrando o E aí. Forma de Estado. Então tá. Tem alternativa? Tem, deve ter, com certeza, né? Olha lá, se república é forma de governo, a letra A já bateu aqui. República, forma de governo. Federativa, forma de Estado. Nesse caso aqui já bateu fácil pra caramba. Letra A era a alternativa que a gente tinha que assinalar. A gente não precisa nem abordar as letras B, C, D e E. Afinal de contas, aqui a gente já matou essa super fácil, né? Essa estava de graça. Se aparecer na prova de vocês aí, não pode errar uma dessa. Já vamos para essa próxima. No sistema presidencialista adotado no Brasil, o presidente, que em regra é escolhido pelo povo, governa por um prazo fixo e determinado e assume a chefia de Estado e de governo. Isso está certo ou isso está errado? Bom, quando a gente pensa em presidencialismo, presidencialismo, eu falei, primeira coisa, lembra do macete, lembra do presidente que gosta de usar bastante rede social, lembra lá, rede social você segue as pessoas, né? Então, segue o presidente, sigo. Lembra lá do sigo, por quê? Porque isso é um sistema de governo. Beleza, é o adotado no Brasil? É. Qual que é a característica desse presidencialismo que nós temos? Dentre outras, uma delas é que o presidente ele é presidente por um mandato definido. Nós temos definição do mandato do presidente aqui no nosso país, um mandato de 4 anos, mais uma reeleição subsequente. Né? Na prática ele pode ficar 4, mais 4, depois vai para casa, se quiser voltar depois ser candidato não tem problema. Não pode ser o quê? 3 vezes seguidas.
Mas então temos uma definição ao longo do tempo. Esse presidente da República, ele é eleito aqui no Brasil por meio do voto direto. Então, significa dizer que ele é escolhido pelo povo. Por enquanto, está tudo batendo ali. No sistema presidencialista, que é o adotado no Brasil, sim, é o adotado no Brasil, o presidente, que em regra é escolhido pelo povo, governa por um prazo fixo e determinado. Tem uma pegadinha ali, tá? Por enquanto, está tudo certo, mas eu quero que vocês se atentem com uma coisa. Vocês viram que eles colocaram aqui o presidente que, em regra, é escolhido pelo povo. Por que eles colocaram esse em regra é escolhida pelo povo? Tá certo isso? Tá certo isso. Tá certo. Por quê? Ele é escolhido pelo voto direto, pelo povo, em regra. Essa é a regra. Mas tem exceções. Se eu falasse que o presidente da República sempre, em qualquer hipótese, vai ser escolhido pelo povo aqui no Brasil, a questão ficaria errada. Em regra, ele é escolhido pelo povo. A gente não pode esquecer que nós temos, né, tem uma ressalva. É uma situação chamada de dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. Nos 2 últimos anos do mandato. Como assim? Se não tiver presidente, nem vice mais. Morreu o presidente, morreu o vice. Ou então um sofreu impeachment, o outro renunciou. Não importa. Nos 2 últimos anos do mandato, não tem mais presidente da República. Como que vai acontecer? Vai ter eleições indiretas, em até 30 dias. Ou seja, quem vai escolher o próximo presidente, no caso, vai ser o Congresso Nacional. Só que ele não vai ficar por 4 anos. Ele vai ficar só o tempo que falta para preencher o mandato de 4 anos. Tá? Então lembra que nessa hipótese de dupla vacância, nos 2 últimos anos, a eleição é indireta. Então, por isso que está certo aquele ali. Professor, eu não tinha nem pensado nisso. Sim, a gente já está falando aqui exatamente para que vocês, na hora da prova, não apareça um negócio desse, vocês fiquem em dúvida. Por enquanto, tudo tranquilo. E qual é a principal característica do presidencialismo? A principal característica é que o presidente ele é 2 coisas. O presidente da República no presidencialismo, ele é o quê? Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Essa é a grande diferença do presidencialismo para o parlamentarismo. No parlamentarismo, o presidente vai ser chefe de Estado e o primeiro-ministro vai ser chefe de governo. Tá? Se for uma monarquia parlamentarista, chefe de Estado é o rei, primeiro-ministro, chefe de governo. Beleza? Então a grande característica é exatamente essa dele concentrar, né, as 2 coisas. Então, presidente que em regra ele é escolhido pelo povo, certíssimo, governa por um prazo fixo e determinado e assume a chefia de Estado e chefia de governo, certíssima, deveria ser apontada como correta essa alternativa, tá? Senhor, eu ia acertar, não com tanto detalhe assim, mas eu ia acertar. É importante, né? É ter certeza que na hora da prova não ia ficar dúvida alguma. Vamos lá. Seguindo nesses conceitos republicanos e etc. Terceira questão. Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 88, dentre os quais a forma de Estado adotada. Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram a uma única conclusão constitucionalmente correta: a de que a forma de Estado prevista na Constituição é a... Bom, primeira coisa que a gente já vai fazer é que nós já vamos cortar as coisas erradas. Forma de Estado, nós já acabamos de meter no quadro, de novo, que forma de Estado é a forma de Estado federativa. Se é federativa, então, nós vamos pegar. Letra A fala federativa, então ela por enquanto beleza. Letra B, republicana. República não é forma de Estado, então já risca a letra B. Letra C, federativa, então por enquanto continua. A letra D, presidencial. Presidencialismo, a gente viu lá, presidencialismo é o quê? Sistema de governo, não é forma de Estado, então risca a letra D também. Sobrou para a gente
3 alternativas que falam que a forma de Estado é federativa. Agora a gente vai ter que ver o resto delas para ter certeza de qual que é a correta. Olha lá, vamos ver a diferença de uma para outra. A letra A fala, federativa, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A C, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. E a letra E, federativa, caracterizada pela união dissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. Bom, a primeira coisa que a gente vai matar aqui é o quê? Uma federação é caracterizada exatamente por ser uma união indissolúvel. Se ela é uma união indissolúvel, a gente já risca a letra E, que está falando em união dissolúvel, risca ela, sobrou A e C. E qual é a grande diferença de uma para outra? A presença dos territórios. Uma tem os territórios e a outra não. E aí eu pergunto para vocês, território tem que estar ou não tem que estar? Território não tem que estar, porque território não é um ente federado autônomo. Os territórios integram a União. Então, aqui não entra. Tá? Aqui vai entrar União, Estado, DF e municípios. Tá? Território não está ali. Então, sobrou a letra A como sendo a alternativa que deveria ser assinalada como correta. Tá? Beleza? Tranquila essa também, né? E assim, aquilo que eu falo para vocês, né, da leitura da Constituição, porque, querendo ou não, esse daqui é uma cópia do texto do artigo 1º, no final das contas, né? Eles inventam uma historinha, Pedro, Antônio estão discutindo, etc. Mas no fundo, o que eles querem saber é se vocês conhecem o texto literal da Constituição Federal. Letra A era aí a alternativa que deveria ter sido assinalada. Vamos lá para a próxima. Essa daqui, inclusive, essa estava lá no simulado de vocês. Eu repeti ela aqui porque eu tenho um pressentimento que essa pode aparecer. Bom, todos os enunciados abaixo correspondem a objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da Carta Política, exceto... Bom, então, quer saber da gente? Artigo 3º, os objetivos, quem não faz parte dos objetivos. Qual é a alternativa que não traz um objetivo, que traz outra coisa, ou que traz um objetivo errado? Tá? Olhando ela aqui, lembrem-se, né? A primeira dica não resolve para a gente, porque a primeira dica que eu dei para vocês com relação aos objetivos é lembrar o quê? Dos verbos no infinitivo. Essa primeira dica não resolveu para essa questão, porque nessa todos eles foram colocados no infinitivo, o que significa dizer que a gente vai ter que buscar o conteúdo deles mesmo, ter que lembrar para ter certeza. A letra A fala, promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A letra B, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A C fala em garantir o desenvolvimento nacional. E a letra D é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Quem se lembra? Eu já vou dar uma primeira cola enquanto vocês queimam um pouquinho dos seus neurônios. Essa daqui está absolutamente correta. E a gente tem que marcar a incorreta, né? Então não vou nem botar aqui para não confundir, vou botar só assim um tiquezinho. Essa está certa. A letra C, garantir o desenvolvimento nacional. Será que é um objetivo da República? Sim, é um objetivo da República, também está certo. A letra B, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Colocaram 2 objetivos aqui, certinho? Certinho, também fazem parte dos objetivos. Professor, então realmente só sobrou a letra A. Sim, sobrou a letra A e a letra A é a que está errada. É a que a gente tem que marcar. Por que ela está errada? Porque isso aqui, ó, promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, isso aqui, esse contexto geral aqui, ó,
Tá? Isso daqui não está no artigo 3º, isso não é o objetivo da República. Isso daqui está no artigo 4º da Constituição. Isso daqui faz parte daqueles princípios que o Brasil adota nas suas relações internacionais. Então, por isso que essa daqui era a alternativa o quê? A ser assinalada, porque ela não traz um objetivo da República. Traz sim o quê? Um princípio que o Brasil adota nas suas relações internacionais. Por isso que eu sempre falo para vocês, lê o 1º, o 3º e o 4º juntos, compara um com o outro, que normalmente é isso que as bancas examinadoras acabam fazendo. Tá? Vamos lá, vamos passar já para a próxima, que continua envolvendo os artigos 1º, 3º e 4º. Olha lá. Nós vamos ter que analisar os itens aqui. Vamos jogar já aqui no quadro para a gente já ter 1, 2, 3 e 4. Olha lá. O primeiro item fala lá, o poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. Está errado. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exercerá por meio de seus representantes eleitos e diretamente nos termos da Constituição. Faltou diretamente. Então, esse daqui está errado. Somente aqui, ó, esse somente cagou a nossa alternativa. Somente não, pô. Por meio dos representantes eleitos, mais mecanismos diretos, participação direta nos termos da Constituição. Segundo item, então o primeiro já está errado. Segundo, o Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. E aí? Princípio da intervenção, será que é isso? Vamos intervir nos outros? Não, exatamente, é o princípio do quê? Não, tá tudo errado, né? Princípio da não intervenção e também não é da negativa de asilo político, é da concessão de asilo político. Então, 2. A nossa tabelinha lá do lado também está errado. Terceiro, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Tá certo. Redução das desigualdades sociais e regionais, mas nem precisa aparecer, não, né? A omissão aqui não torna a afirmativa errada. Certíssimo, isso está no artigo 3º. Essa daqui está beleza. Está lá, artigo 3º da Constituição. Perfeito. E a próxima? A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações, por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Tem isso na Constituição? Eu não lembro, professor. Artigo 4º, parágrafo único. Tem sim. Está lá no artigo 4º, parágrafo único. Tá certíssimo. Artigo 4º, lá no seu parágrafo único. É o texto, inclusive, do parágrafo. Perfeito. Copiaram o texto do parágrafo e jogaram aqui. Tá certíssimo. Então, 3 e 4 estão corretos. O que significa dizer que só sobra para a gente, 3 e 4, só sobra letra C, né? Que é a alternativa aqui que a gente deveria marcar. Beleza? Beleza, professor. Fácil pra caralho isso aí, hein? Vamos para a próxima, olha só. O artigo 1º da Constituição Federal, ao afirmar que a República... Primeiro item. 2. Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Definiu, respectivamente, os seguintes aspectos do Estado brasileiro. Nós fizemos isso na primeira aula. Eu falei para vocês, não esquece. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender o nome do Brasil, aprender a tirar as coisas, né? Extrair as informações do nome do Brasil. República Federativa do Brasil, Estado democrático. Bom, república já está no quadro. República é fogo. República é forma de governo. Se república é forma de governo, já significaria que nós já podemos riscar a letra A, já podemos riscar também a letra D. Então, sobrou B, C e E. A próxima
né, que seria o segundo, federativa do Brasil, também está no quadro. Eu falei 1000 vezes isso para vocês, se vocês errarem, eu não sei o que fazer com vocês. Forma de Estado, né? Federativa do Brasil, forma de Estado. Forma de Estado significa o quê? Significa que aqui nós vamos ter que, já risca esse que está errado, esse daqui, opa, vou pegar o azul aqui, esse daqui estava certo, mas ali estava errado. Forma de governo está certo, forma de Estado está certo, forma de governo aqui estava certo, sistema jurídico já teria errado. Por aqui a gente já teria a resposta, né? Já chegaríamos à resposta, só pode ser a letra C. Para a gente confirmar, é só a gente lembrar. Estado democrático de direito. Eu sempre falei para vocês, né, na sala, quando a gente completava esse nosso quadrinho aqui, eu falava assim, a democracia, que aqui no Brasil é mista, semi-direta, nós temos que associar a democracia com o povo, e o povo toma sempre no rego. Democracia é regime de governo. Letra C, tá tudo certinho, então, tá? Era aqui a alternativa que a gente deveria assinalar. Beleza? Tranquilo, né? Nossa, professor, fácil demais essa matéria. Eu coloquei uma agora, tá? Já tá até a resposta aí. É só para vocês tomarem cuidado, vai que o examinador resolva sacanear vocês, tá? Eu não acredito que ele vai fazer isso. Mas eu deixei esse daqui só de exemplo, porque assim, quando a gente fala em forma de Estado federativa, tá? A gente também pode chamar isso de forma de Estado o quê? Composta. O que é forma de Estado composta? É a mesma coisa que forma de Estado federativa. Porque composta significa o quê? Que tem mais de um ente autônomo dentro daquele Estado. Por isso que é composta. Aqui no Brasil, inclusive, a maioria chama de composta de terceiro grau. Por quê? Porque tem a União, Estado, Distrito Federal e os municípios pequenininhos. Tá? Então, se aparecer forma de Estado adotada, é a composta. Tá certo? Tá certo. Forma de Estado composta nada mais é do que um sinônimo de forma de Estado federativa. É a mesma coisa. Tá? Aqui, né? Vocês poderiam até chegar nessa resposta, lembrando que república não é. Unitária é o Estado unitário, não é o nosso caso, seria como se só existisse a União. Presidencialismo é forma de governo e a representativa também não tem nada a ver. Tá? Então, só para tomar esse cuidado, lembrem-se, forma de Estado também pode ser chamada de forma de Estado composta. Nada mais é do que a mesma coisa de que forma de Estado federativa, tá na mesma, tá? É só para tomar cuidado com essa expressão aqui. É uma outra forma de se cobrar, de se perguntar a mesma coisa. Já vamos lá para a questãozinha de número 8, tá? Aqui já vamos entrar no artigo 5º da Constituição. Fala lá para a gente, a Constituição Federal, ao garantir a igualdade de todos perante a lei, no artigo 5º, determina que não haverá distinção de qualquer natureza entre as pessoas. O que tem sido entendido como a vedação de diferenciações arbitrárias. Isso tem norteado a atuação do Judiciário, do Legislativo e do Executivo pátrios, que buscam conferir plena eficácia ao dispositivo constitucional, ao entender que é... E aí agora vem as alternativas para a gente analisar. Olha só, letra A fala assim. Então, aqui primeiro, o que a questão está se referindo? Está se referindo o quê? A igualdade. A ideia de igualdade. Igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Vedação de diferenciações arbitrárias. Está falando da ideia de igualdade prevista no artigo 5º lá. Letra A fala assim. É permitido o tratamento normativo diferenciado, qualquer que seja a finalidade imediata do ato normativo ou o fim imediato visado por ele e a proporcionalidade entre ambos. Senhor, não entendi porra nenhuma, vamos ver a próxima. Permitido norma genérica, impeditiva de diferenciações, consoante valores constitucionais, qualquer que seja a finalidade do ato normativo ou o fim imediato por ele visado. Letra C. Vedado à autoridade pública interpretar e aplicar a lei de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias, qualquer que seja a finalidade da ordem normativa. E a outra letra D,
vedada a criação de tratamentos diferenciados consoante os valores constitucionais por ordem normativa de qualquer natureza, qualquer que seja a finalidade do ato. Professor, não entendi nada. Vamos traduzir então. Né? Aqui está falando de igualdade, todos são iguais. Só que eu falei assim, todos são iguais, mas o que se busca, eu ensinei a vocês, era o quê? A igualdade material. Então, nós não podemos ter o quê? Desigualdades que não sejam justificáveis. A gente não pode ter discriminação. Isso não pode. Agora, ações afirmativas, discriminações positivas são possíveis. Se discriminações positivas são possíveis, significa aquela velha história. Você pode tratar o quê? Desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Se a gente fala isso, né, que você pode tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade, você meio que mata as alternativas que falam que assim, não pode de jeito nenhum. A letra D, por exemplo, fala lá, ó, vedada a criação de tratamentos diferenciados consoante os valores constitucionais por ordem normativa de qualquer natureza, qualquer que seja a finalidade do ato. Então aqui está falando que você não pode tratar desigualmente ninguém em nenhuma hipótese, na letra D. Então essa você já o quê? Essa você já risca. Porque discriminação positiva é possível. Não tem lei estipulando cotas em concursos, por exemplo? Tem. Então essa letra D aqui a gente já pode riscar ela que ela está errada. Nós não achamos aqui nenhuma alternativa falando em algo que fosse, vamos dizer assim, positivo, que fosse relacionado às ações afirmativas. Só que olha só a letra C. Vedado à autoridade pública interpretar e aplicar a lei de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias, qualquer que seja a finalidade da ordem normativa. O que vocês acham dessa? Essa não está parecendo bacana? Está falando o quê? Todos são iguais. Todos são iguais. A gente já aprendeu que a ressalva é o tratamento diferenciado quando necessário, mas aqui está falando exatamente o quê? Que ele não pode criar ou aumentar desigualdades arbitrárias. É exatamente isso que ele não pode fazer. É exatamente isso, quando a gente fala que todos são iguais, você tem que tratar todos igualmente. Você não pode jamais aumentar a desigualdade. Isso daqui, a letra C está certíssima. A letra C está falando que é vedado criar ou aumentar desigualdades, que seria você fazer assim, né? Vocês lembram daquele desenhinho lá? A igualdade perante a lei? Está aqui. O que a gente pode fazer é colocar aquela caixinha para essa pessoa. Agora, o que a gente não pode fazer é exatamente o que está ali. É vedado o Estado pegar e fazer assim, ó. Já pensou? O cara que já estava embaixo fica mais embaixo ainda. Isso realmente não pode. Então, é vedado à autoridade pública interpretar e aplicar a lei de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias, qualquer que seja a finalidade da ordem normativa. Isso realmente não pode. As outras duas estão erradas porque ela fala é permitido o tratamento normativo diferenciado, qualquer que seja a finalidade imediata do ato normativo ou o fim imediato visado por ele. Também não dá, porque não é para qualquer. É exatamente para quê? Para você assegurar a igualdade material. Não é para qualquer fim. Quando você pode só o quê? Nessa circunstância de desigualdade formal. Então, assim como essa também, segue a mesma linha, permitindo norma genérica, né? É permitido norma genérica impeditiva de diferenciações consoante valores constitucionais, qualquer que seja a finalidade. Também não está generalizando. Beleza? Essa estava mais difícil, professor. Essa estava. Essa eu concordo. Essa estava bem mais pesada. Vamos para a próxima. 9. Aqui, em compensação, é texto frio do artigo 5º. Olha lá. Acerca dos direitos individuais e coletivos,
é correto afirmar que... E aí? Já acharam a resposta? O que está certo aí? Primeiro, propriedade particular não poderá ser usada por autoridade competente, mesmo no caso de iminente perigo público. Falso. O erro está exatamente aqui. Né? Nesse caso aqui, pode. No caso de iminente perigo público, pode. Em caso de dano, vai ter indenização ulterior. Tá? Letra B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Errado? Exatamente. Pegadinha clássica de concurso. Prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de... Não é detenção. Reclusão, nos termos da lei. Falei para vocês, lembra? Associa lá o Rzinho, o R do racismo com R de reclusão. Eu havia comentado com vocês para tomar cuidado exatamente com isso. Isso é clássica, passa despercebido ali. A letra C. O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado pela prática de crime comum antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E aí? Tá errado, né? Os caras botaram uma palavra aí que tornou tudo errado. Por quê? Porque essa é a situação que permite a extradição do brasileiro naturalizado. Aqui, os caras meteram um não onde não devia ter. Se a gente tirar o não, fica certo. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento com o tráfico. A letra D, por sua vez, só sobrou ela, professor. Só. Então tá certa. Tá, né? Mas vamos confirmar. Vai que cabe recurso da questão, né? O sigilo da fonte será resguardado. Sim, quando necessário exercício profissional. E assegurado a todos o acesso à informação. Perfeito. Artigo 5º da Constituição, a 9 estava corretíssima. Tá? Vamos para a próxima. Olha lá, mais uma lá do comecinho da Constituição. Que eu espero que vocês já tenham decorado. A Constituição inteira. É mentira também. Inteira também não, né? Só o que cai na prova. Quanto aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados na Constituição Federal, é correto afirmar como fundamento e objetivo, respectivamente. Essa também é super relax. Fundamento está no artigo 1º. E objetivo está no artigo 3º. Então tá. No artigo 1º, o que tem mesmo lá? Sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Bom, daqui do que eu falei, já sobrou que fundamento, pluralismo político é. Independência nacional, não. Isso aqui está no artigo 4º. A defesa da paz, também está no artigo 4º. Soberania da União. E agora? Agora é pegadinha, né? Está escrito soberania da União no artigo 1º? Não, porque a União não é soberana. Quem é soberana é a República Federativa do Brasil. A União é um ente federado, interno. É que ela exerce a representação da República Federativa do Brasil fora. Mas não é ela que é soberana. Então aqui já estaria errado, o que significa que só aqui a gente já matou a questão. Tá? De qualquer forma, promover o bem de todos é sim. E aqui é que eu falo para vocês, aquela dica do verbo no infinitivo, ela ajuda na hora que dá um branco. Mas o verbo não estar no infinitivo não torna automaticamente a questão errada. Né? A promoção do bem de todos é um objetivo sim, tá certíssimo. Tá? Aqui, só essa mesmo a gente poderia marcar. Dava para chegar nela até bem tranquilo. A pegadinha era exatamente essa soberania da União. Até porque garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo. Né? Esse aqui é um objetivo. Então, o grande problema é que na hora da prova ficaria em dúvida exatamente entre a D e a A. Mas lembra, soberania, só está soberania lá. Soberania é da República Federativa do
Brasil. Tá? Beleza? O examinador é malvado, né? Ele gosta de fazer uns negócios só para sacanear. Compensação, essa próxima aqui. Essa próxima tá relax, hein? Essa próxima tá relax. Já até vi a resposta ali já. E a resposta tá no quadro, inclusive. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como democrático? Não. Republicano? Quanto à forma, o Estado é o quê? Federativo. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo. Ou seja, só pode ser a letra E. É a única que sobra. Tá? É a única que sobra. E é isso que eu falo para vocês tomarem cuidado. Por quê? Porque o Brasil é tudo isso aí. Né? O Brasil é democrático. O Brasil é republicano. O Brasil é um Estado democrático de direito. Agora, ele está perguntando o quê? Quanto à forma. Quanto à forma, o Estado, ou seja, está perguntando a forma de Estado. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como Estado federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Tá? Teve problema na... Caiu a transmissão? Ah, tá sendo gravado. Ah, não. Então, beleza. Qualquer coisa daí passa em seguida. Começa de novo, professor. Vamos de novo para ver se agora eu acerto as que eu errei, né? Já pensou? E erra de novo, pelo amor de Deus, né? Acabou de responder, já pensou? Errar 2 vezes seguidas o negócio? Não pode. Tranquilo essa, né? E é isso que eu falo para vocês têm que tomar cuidado na hora da prova. Porque seria muito fácil se o examinador chegasse aqui e botar assim: quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como confederação, Estado unitário, Estado singular, sabe, aquelas coisas que ninguém nunca viu. Aí ficaria fácil, você bate o olho lá, só pode ser federação. Mas o examinador não faz isso, né? Ele vai lá e coloca tudo que o Brasil é. Que o Brasil é tudo isso aqui. Mas com relação à forma de Estado federativo. Tá? Beleza, vamos adiante. Aqui já voltamos para o artigo 5º da Constituição, acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais. Assinale a alternativa correta. Esse é o da casa, né? E é puro decoreba, ó. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, mediante prévia ordem judicial. E aí? Mediante prévia ordem judicial. Pensou? Flagrante delito? Você está passando do lado da casa do cara, você escuta lá falando: eu vou matar você! Sai barulho, quebrando negócio, aí você liga, né? Olha, quem que é o juiz de plantão, né? Preciso de um mandato para eu entrar aqui, mas preciso rápido, tá? Manda um mandato aí para mim para eu poder entrar. Não tem como, acabou com o espírito do flagrante delito ou desastre. Pensou? Desastre, tem uma enchente, tá entrando água, o cara tá gritando socorro lá na porta, aí você liga: juiz, dá um mandato para eu pular o muro e salvar ele. Não dá, porra, tá? Prévia ordem judicial? Não precisa. Não precisa. Precisa de ordem judicial quando for o quê? Quando for mandato a ser cumprido durante o dia. Agora, flagrante delito, desastre e prestar socorro, qualquer hora, sem mandato. B. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar durante a noite sem consentimento do morador, nem mesmo em caso de flagrante delito. Errado, né? Hiper errado, ultra errado. É exatamente uma das ressalvas, né? Lembrem, eu coloquei até lá, vocês lembram o mnemônicozinho lá, o macetinho, né? Quem entra a qualquer hora na sua casa é um... Qualquer hora sem autorização entrando na sua casa é um filho da puta, né? Flagrante delito,
desastre, prestar socorro. Lembra lá desse macetinho. Esse aqui não precisa de autorização judicial e pode entrar a qualquer hora. Letra C. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E essa tá bacana? Vamos só olhar a letra D para ter certeza. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial para fins de investigação civil ou militar. Não, tá errado, né? Por quê? Porque lá fala para fins de o quê? Investigação criminal ou instrução processual penal. Tem nada a ver essa fins de investigação civil ou militar. É investigação criminal e a investigação criminal. Tanto faz se é crime comum ou se é crime militar, ou instrução processual penal, que também tanto faz se é instrução processual penal comum ou instrução processual penal militar. Então, agora, civil não dá, né? Não é essa a questão aqui se é civil ou militar. A questão é criminal ou instrução processual penal, que é o que admite a quebra. Beleza? Letra C, então, era mesmo a alternativa aí que deveria ser marcada. Que bom, professor. Até agora eu estou com 100% de aproveitamento, professor. Isso mesmo. Eu estou com 0, tem problema. Mas está na hora de estudar mais. Próximo. Ainda sobre os comandos do artigo 5º da Constituição Federal, assinale a correta. Olha só. Letra A. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Até aí está tudo certo, né? Até aí tá. Assegurado o direito de indenização apenas pelo dano moral decorrente de sua violação. E agora, continuou certo ou já cagou? Agora já errou. Né? Agora já errou, por quê? Porque aqui está falando apenas pelo dano moral. Esse apenas aqui, ó, é que mata. Tá? Apenas pelo dano moral, matou, porque não é. A indenização pode ser por dano moral, material ou imagem. Tá? Você restringir ao dano moral, já torna ela incorreta. A letra B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse está bacana, né? Vamos marcar um asterisco aqui de positivo, mas vamos dar uma olhada nas outras. A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva não constitui direito e garantia fundamental. Não constitui? Constitui, pô. Está lá no artigo 5º. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Tá? Então, constitui sim. Letra D. As entidades associativas, ainda que expressamente autorizadas, não têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente, somente podendo fazê-lo em processos administrativos. Errado, lembra? Porque nós falamos lá, associação, desde que expressamente autorizada, representa seus filiados, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Então, está errado quando ele vai lá e limita, restringe a esfera administrativa. Realmente a letra B era a única possibilidade a ser assinalada aí, tá? Textinho básico da Constituição, e eu falo para vocês, é a minha aposta principal, viu? Tanto que a maior parte das questões que nós vamos responder hoje envolve texto da Constituição para forçar mesmo a assimilar. Amanhã é que nós vamos ter 50 itens relacionados ao artigo 5º, com um pouquinho de jurisprudência, só para ter certeza que se o examinador resolver ir um pouquinho além, também acerta. Mas o grande foco da prova de vocês, para mim, é texto frio da Constituição, tanto que a maior parte da nossa abordagem vai ser exatamente essa nessas questões. 14. Olha, eu falo para vocês, eu ainda acho que tem uma questãozinha de pena de morte na prova de vocês, e eu acho que assim, não pode errar de jeito nenhum. Sobre a pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que, sobre a pena de morte, o que a Constituição fala? É vedada, salvo, no caso de guerra declarada, para crimes
militares em tempo de guerra, certo? Certo. Então, letra A. Ela é aplicável a condenados reincidentes nos crimes de latrocínio ou estupro seguido de morte. Tem um cara que deve fazer, apareceu na internet esses dias. Ele era um militar, famoso, pô, virou político. Começa com a letra F, eu esqueci o nome dele também, mas enfim. Apareceu ele defendendo uma PEC. Olha, tem pena de morte no Brasil, porque... Gente, de acordo com a Constituição, não. Artigo 5º, faz parte do rol lá de cláusulas pétreas. Não dá, beleza. Letra B, ela só é aplicável em caso de guerra declarada. Olha, professor, eu acho que é essa. Me parece. Vamos dar uma confirmada? Vamos ver o resto para ver? C, a Constituição permite sua aplicação em casos de terrorismo transnacional. Tem terrorismo transnacional escrito na Constituição em algum lugar? Não, porra, não tem. É só para assustar vocês que está esse termo aí. Ela é aplicável a crimes militares em tempo de paz ou de guerra? Agora veio a pegadinha aí, porque é só o quê? Crime militar em tempo de guerra. E letra E, a Constituição não permite sua aplicação em nenhuma hipótese. Também está errado, porque não é nenhuma hipótese. Realmente só sobrou a B. Ela é aplicável somente em caso de guerra declarada. O fato de suprimir, não está comentando que é só para crimes militares. Mas aqui também não está falando que é aplicável para tudo. Só está falando que a única possibilidade de aplicação é no caso de guerra declarada. Tá certo? É só no caso de guerra declarada, E o complemento que seria só para crimes militares, mas não tem problema, não torna incorreta essa omissão. Era aqui a letra B a ser assinalada. Próxima. Relax essa, hein? Super relax. Artigo 5º também. De grátis. É assegurada na Constituição Federal a seguinte garantia fundamental. Então, vamos lá. Olha só. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Certo? Tá certo, não tá? Professor, não tenho certeza. Vamos ver o resto. Letra B. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. Qual é o problema dessa? Pena de morte. Mais uma vez, pena de morte. Nenhuma circunstância não combina com pena de morte. Tá? O resto não pode em nenhuma circunstância. Pena cruel, perpétua, trabalhos forçados e banimento, essa não pode em nenhuma circunstância mesmo. Mas a pena de morte tem aquela ressalvinha. Então, essa está errado. É livre a manifestação do pensamento, inclusive pelo anonimato. É isso que está na Constituição? Não, pelo contrário. Está escrito o quê? É vedado o anonimato. Então, já está até marcado de vermelho, já ficou marcado, Tá, do quadro anterior já ficou ali já para mostrar onde que está o erro. E a letra D, homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Qual que é o problema? Esse absolutamente aí é que está foda. O absolutamente está dando a entender que não é possível nenhum tipo de diferenciação entre homens e mulheres. Aí, professor, mas homens e mulheres são iguais, mas não são absolutamente iguais. Tanto que não são, que a própria Constituição traz uma série de diferenças entre homens e mulheres. Exemplo, aposentadoria. Idade e condições para aposentadoria. Então, o problema é absolutamente iguais, não dá. Ou seja, letra A, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. No nosso resuminho de caderno, a gente meteu o quê? Nós colocamos assim, sobre a associação, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado nem a entrar e nem a ficar. E eu ainda completei falando assim para vocês. Ninguém é obrigado a entrar, ninguém é obrigado a ficar, mas, se quiser chutar da associação para mandar embora, precisa de ampla defesa e contraditório. Bacana, professor. Fácil pra caralho até agora. Vamos para a próxima.
Em relação ao direito de propriedade, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, letra A, proscreveu o uso da propriedade particular pelo poder público de modo absoluto. Não sei nem o que é proscrever, né? Pois é, escreveu expressamente. Basicamente é isso, é uma forma mais difícil de falar. Proscreveu o uso da propriedade particular pelo poder público de modo absoluto. Eu acho que essa palavra absoluto é sempre uma palavra bem forte para se usar no direito, né? Acho que sim, são pouquíssimas as exceções em que a palavra absoluto vai poder ser encaixada como correta. Aqui, do jeito que está escrito a letra A, propriedade particular pode ser utilizada pelo poder público do jeito que o poder público quiser. Tá demais, né? Não tá demais? Tá demais. Até porque a própria Constituição já fala o quê? Em caso de iminente perigo, né? Então, esse absoluto aqui já não dá. Então tá. Vamos ver o que mais que a gente tem. Letra B. Limita a função social da propriedade à pequena propriedade rural, impedindo sua desapropriação. Tem uma coisa lá sobre pequena propriedade rural, mas assim, não é relacionado a isso, né? O que fala sobre pequena propriedade rural na Constituição, vocês lembram? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para débitos oriundos da sua atividade produtiva. Tem nada a ver. Outra, a Constituição fala assim, é assegurado o direito de propriedade. Aí depois ela vai em seguida e fala, a propriedade deverá atender a sua função social. É só a propriedade pequena que tem que atender a função social? Não. Toda e qualquer propriedade tem que atender. Então, não tem. Essa daqui é uma relação que não existe no texto da Constituição. Letra C. Ao assegurar o direito de propriedade, impede que o Poder Executivo Municipal desaproprie a propriedade privada que cumpre sua função social. Qual que é o problema dela? Ao assegurar o direito de propriedade, impede que o Poder Executivo Municipal desaproprie a propriedade privada que cumpre sua função social. Assim, a propriedade que cumpre sua função social, ela não vai ser desapropriada para fins de reforma agrária ou desapropriada para ser utilizada em programa de habitação. Mas vamos imaginar que a prefeitura queira passar um VLT cortando onde está a sua casa. Ela pode tirar você de lá? Pode, não pode? Dá para você falar assim, mas prefeitura, a minha casa cumpre com o plano diretor. O que a prefeitura vai falar para você? Foda-se, não interessa. É? Supremacia do interesse público. Vaza. Basicamente é isso que a prefeitura vai falar. O fato da sua propriedade cumprir com a sua função social afasta aquela desapropriação por não cumprimento. Mas não afasta a possibilidade de desapropriação baseada no quê? No interesse público. Tá? Então, não impede dessa forma que está aqui, não. Não impede que se desaproprie. Letra D. Não aplica o conceito de propriedade a outra que não seja a propriedade de bens imóveis, os únicos que devem atender à sua função social. Como assim, professor? Não entendi. Aqui está falando, não aplica o conceito de propriedade a outra que não seja bens imóveis. Então quer dizer que você é assegurado o direito de ter casa, mas de resto a Constituição não deixa? Não fala nada? Não, porra, o que a Constituição fala? É assegurado o direito de propriedade, ponto. Se é assegurado o direito de propriedade, significa que você pode ter a propriedade tanto de imóveis quanto de móveis. Pode ter carros, pode ter... Não tem problema, está assegurando todo tipo de propriedade. Até propriedade imaterial, direitos autorais, são assegurados pela Constituição. Então, não aplica a outra? Aplica sim, pô. Aplica sim. E a letra E, em compensação, era a mais fácil de todas. Se você não soubesse nada de nenhuma das que eu falei aqui, pelo menos a letra E dava para saber que ela estava certa antes da gente riscar todas as demais. Porque a letra E fala o quê?
A Constituição, em seu artigo 5º, assegura simultaneamente o direito à propriedade e que esta cumprirá sua função social. Não é exatamente isso que está lá? É exatamente isso que está lá. É assegurado o direito de propriedade. A propriedade cumprirá sua função social. É exatamente o que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Nossa, professor, olhando assim agora estava fácil, né? Olhando assim agora estava fácil. Tá? Vamos lá. 17. Pessoal que estava na sala aqui, vocês fizeram o simulado? Fizeram? Quem ainda não fez, tem que fazer simulados quando tiver, para testar, ver como que vocês estão. Não esquece, faz parte do aprendizado, tem que fazer. Tá? 17. Liberdade religiosa. Sobre liberdade religiosa, é correto afirmar que a Constituição Federal... O que ela fala de liberdade religiosa? Ela fala, não fala? Fala. Olha a primeira, letra A. Não estabelece qualquer regra sobre essa matéria, permitindo total e restrita liberdade de religião. Não estabelece qualquer regra sobre liberdade religiosa? Nós fizemos 3 quadros sobre liberdade religiosa, porra. Então não tem como falar que ela não estabelece qualquer regra. Não dá. Tá errado. B. Estabelece a proteção a todas as religiões de forma irrestrita e impede que o Estado exerça qualquer tipo de fiscalização sobre os locais de culto. E aí? Aí tá forçando a barra demais, né? A Constituição fala o quê? É assegurada proteção aos locais de culto e suas liturgias. Mas não está falando que o Estado é impedido de fazer qualquer tipo de fiscalização. Não é uma carta branca. Tá? Então, aqui também tem um exagero. Né? Exageramos. Está errado. C. Protege e assegura toda e qualquer manifestação religiosa, sendo a religião católica apostólica romana considerada a religião oficial do Estado brasileiro. Essa, professor, está eliminado do concurso. Quem marcou essa pode acertar o resto que vai estar eliminado. Porra, pelo amor de Deus, eu falei 100 vezes na sala. Brasil, Estado laico. Tá? Estado laico. Tá? O que é Estado laico mesmo, professor? Que não tem religião oficial. Ponto. Não importa o que muitos políticos tentem falar para vocês, o Brasil não tem religião oficial. Certo? Certo. Então, essa daqui está errada. Completamente errada. Tá? O começo estava até bonito, né? O começo estava bonito. Protege e assegura toda e qualquer manifestação religiosa. Estava lindo. O problema é que depois falou que o Brasil tem uma religião oficial. Aí, letra D, em compensação, assegura o livre exercício dos cultos e garante na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Certo? Certo. Hiper certo, ultra certo. O texto da Constituição também super fácil, super tranquilo. Aí você fala, nossa, professor, muito fácil essa matéria. Não se esqueça, é fácil também porque vocês já leram, né? Vocês já estavam estudando recentemente. Porque quando o cara pega, nunca leu a Constituição, ou então leu uma vez na vida, faz 5 anos atrás, bate o olho nessas questões, para ele é difícil. Qualquer coisa dessas é difícil de responder. Tá? E não se esqueçam, né? Por isso que vocês não têm data de prova ainda. Não adianta também acertar tudo aqui agora e falar, nossa, aprendi tudo, nunca mais. Aí lê a Constituição, chega na prova daqui 6 meses sem ter lido nenhuma vez mais. Não vai adiantar porra nenhuma vocês terem estudado, tem que continuar estudando. 18. De graça, de graça. Não vou nem responder essa, vamos pular. Mentira, vamos responder, mas é porque essa está muito fácil, né? Olha lá. Conforme reza a Constituição da República, a competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. Se é Tribunal do Júri, só pode ser letra B, né? De grátis. Juizado Especial Federal, não dá. Juiz Criminal de primeira instância, também não. Justiça Militar, também não. Ministério Público, também não. Tribunal do Júri, nos termos da Constituição Federal, é Tribunal do Júri. Beleza? Beleza. Depois, em Direito Penal Militar lá, vocês vão ter mais dor de cabeça para estudar essa parte.
Bom, artigo 5º novamente. Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos expressamente no texto da Constituição Federal, encontra-se... agora aqui, eu quero que vocês se atentem a essa palavra. Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos expressamente no texto da Constituição. Ou seja, não está querendo saber o que o Supremo entende, o que os livros ensinam, quer saber o que está daqui efetivamente escrito no texto da Constituição. Tá? Porque isso vai ser importante para a gente achar a resposta. Letra A. O direito ao duplo grau de jurisdição, mediante a apresentação de recurso perante órgão colegiado. Em algum lugar da Constituição, no artigo 5º, está escrito que nós temos direito a duplo grau de jurisdição? Não, lá só fala o quê? Ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, mas lá não fala em duplo grau de jurisdição. Então, expressamente, não tem escrito no artigo 5º duplo grau de jurisdição. Lá tem ampla defesa. Então, não é essa. Letra B. O direito de acesso à informação governamental pelo cidadão de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Está lá no artigo 5º, será esse? Não lembro, professor. Não lembro. Vocês não lembram? Bota a interrogação de lado. Vamos olhar as outras aí e ver se vocês acham a resposta. Não vou dar cola ainda. C. A inviolabilidade do direito à vida. Isso tá. Mas e o resto? Desde o momento da concepção até a morte cerebral. Está escrito lá na Constituição? Não, não está. Lá só fala exatamente o quê? Inviolabilidade do direito à vida. Ponto. A Constituição não fala quando a vida começa e nem quando ela termina. Tá? Então, também não é essa. D. A livre manifestação do pensamento. Isso tá. Mas e o resto? De forma identificada ou mediante anonimato. Aí não tá. Porque aí lá fala exatamente o contrário. Sendo vedado o anonimato. Ou seja, só sobrou a letra B. O direito de acesso à informação governamental pelo cidadão, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Certo? Isso está lá. Beleza? Tranquilo, né? E, gente, é aquilo que eu falo para vocês, né? Marca, a hora que vocês... O importante de vocês resolverem questões é exatamente para vocês terem essa, né? Essa calma, essa tranquilidade de olhar, olhou, ficou na dúvida. Beleza, vê as outras. Às vezes, não precisa de desespero. Às vezes as outras estão tão erradas que você bate o olho, você chega, só sobrou uma. Eu não tenho certeza se ela está certa, mas todas as outras eu sei que estão erradas. Pronto, acabou, resolveu. Você não precisa justificar a sua resposta. Né? Não dá lá. Justifique a sua resposta. Não tem, você tem que marcar. Se você souber que as outras estão erradas, pronto, acabou. As outras estão erradas, marquei a que sobrou. Fechou. 20. Eu adoro esses nomes que os caras inventam, né? Não sei, a criatividade para nome é sensacional. Astolfo Lúcio Gregório Coragem. Jornalista de um dos mais importantes veículos de comunicação do país, denuncia de forma veemente, em longa reportagem, atos de corrupção praticados em órgão público da alta administração federal, sem revelar a sua fonte. Bom, com certeza é um exemplo hipotético isso, né? De acordo com a norma constitucional vigente. Vamos lá. Jornalista fez denúncia de corrupção na administração federal, mas não falou quem foi que contou para ele. Pergunta, jornalista pode falar dessas coisas e não contar quem foi que falou? Pode. É resguardado o sigilo da fonte por exercício da profissão, quando isso for necessário. E a profissão de jornalista é uma das que mais exige o quê? Que se tenha resguardado o sigilo da fonte. Então já vamos antecipar. Esse jornalista, tem como alguém chamar ele e falar assim, conta quem te falou? Tem? Não tem. Não tem.
Então vamos olhar as alternativas agora. Letra A. O jornalista sofrerá processo disciplinar e ação de improbidade por se utilizar de informações de fonte não revelada. Pouco errado ou muito errado? Muito errado. Não tem nem como. Letra B. Por se tratar de crime contra a administração pública, o jornalista é obrigado a revelar sua fonte de informações. Errado também. Tem um quadro no programa de TV, que eu não vou citar nomes, mas tem um quadro no programa de TV que mostra assim, né? Onde estava o dinheiro, vocês já viram? Eu nunca, na TV mesmo eu nunca vi, mas eu já vi um monte de matéria relacionada a esse programa depois. Gente, e aí o cara entrevista um servidor que conta como que era o esquema, conta que era o negócio. Não pode ser obrigado depois, não tem. Mesmo sendo crime contra a administração. C, o jornalista não é obrigado a revelar sua fonte de informações. Letra C. Acabou. Né? Como diria o filósofo Capitão Nascimento, olhou, fatiou, passou. Olhou, marcou, passou. Não tinha segredo. Tá? Super tranquilo. Próxima. Tá? Dentre as ideias estruturantes ou princípios abaixo, todos especialmente importantes ao direito penal brasileiro, não tem expressa e literal disposição constitucional ou da... Essa está mais difícil um pouquinho. Parece, né? Ela é meio estranha. Está querendo saber, porque assim, a base do direito penal sai do artigo 5º da Constituição. Vocês lembram que tem lá? Não há crime sem lei anterior que o... defina, nem pena sem prévia combinação legal. A pena levará em conta a idade, sexo do apenado. Vocês lembram dessas coisas? A pena não passará da pessoa do condenado. Então, aqui quer saber o que não faz parte do artigo 5º da Constituição em matéria de direito penal. Em matéria de direito penal, a legalidade penal está prevista na Constituição Federal? Tá, a legalidade penal é exatamente quando a Constituição fala o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina. Essa está lá. Proporcionalidade está lá? Tá? Onde será? E agora? Não lembro, professor. Vamos ver. Individualização, tá lá? Individualização da pena. A pena levará o quê? Em consideração a idade, o sexo do apenado. Tem lá. Circunstâncias. Pessoalidade, tá lá? Tá lá. A pena não passa da pessoa do condenado. Né, podendo só o quê? A obrigação de ressarcir, né, ser estendida aos seus sucessores no limite do patrimônio transferido. Então, a legalidade está expressa na Constituição. A individualização da pena também está expressa na Constituição. E a pessoalidade da pena também está expressa na Constituição quando fala que a pena não passa da pessoa do condenado. Agora, a proporcionalidade, a gente encontra essa proporcionalidade só no Código Penal, propriamente dito. Quando fala que o juiz vai ter que levar em conta uma porrada de coisas para fazer a dosimetria da pena. Mas dosimetria da pena não faz parte da Constituição. Então, a proporcionalidade, a gente pode tirar ela implícita, mas expressamente na Constituição Federal, porque é isso que a gente busca, né? Não tem expressa e literal disposição. Isso não tem mesmo. Não está lá na Constituição. Né? A pena será proporcional. Não está. Beleza. Então, letra B era a que deveria ser marcada. Vamos lá. Nós temos, acho que, no total, 170 questões para a gente responder entre hoje e amanhã. Nossa, professor, eu não aguento. Aguenta. Né? Espero que vocês respondam aí, estejam respondendo pelo menos umas 100 por dia. No que diz, estou brincando, tá? Não tem 100 por dia, também não precisa. Tem gente que vai acreditar, né? Não precisa, tá? 99 tá bom. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a correta. É assegurado o direito à indenização por dano moral, no caso de violação da intimidade. E aí? Tá certo, professor, já é essa, tá fácil, não vou nem ler o resto. Também não precisa, né, tanta confiança assim. Vamos marcar um positivo aqui nela, mas vamos ver o resto. É vedada a prestação de assistência religiosa. Não,
Essa, pelo contrário, é assegurada a prestação de assistência religiosa. É livre a manifestação do pensamento. Contudo, em passeatas, o anonimato é permitido. Não, é vedado o anonimato. E a grande questão do anonimato é exatamente mesmo aqui nas passeatas. A ideia é que não pode você sair todo mundo mascarado, essas coisas não dá certo, né? Tolera-se a tortura realizada por policial a fim de se evitar perecimento de direitos alheios. Essa, professor! Cuidado, né? Cuidado com a corregedoria aí. Tá errado, né? Tá filmando, professor, né? Cuidado aí. Bom, letra A era a alternativa a ser assinalada. Essa também tá. Essa tá relax, né? Essa tá de grátis, tá? Esse daqui, salvo engano, viu? Essa questão aqui é Polícia Militar de São Paulo, que eu tirei ela. Inclusive, se alguns dos senhores for prestar qualquer tipo de concurso no estado de São Paulo envolvendo carreiras policiais, óbvio, né? Envolvendo carreiras policiais, se prepare para uma prova super fácil. Em São Paulo, as provas são super fáceis. Nossa, professor, então deve ser bom. Não necessariamente, porque uma prova super fácil significa o quê? Significa que a nota de corte em São Paulo para qualquer prova de carreiras policiais é lá na lua. Significa que, por exemplo, de 100 questões, o último classificado acertou 91. Então, nota de questões fáceis, obviamente, significa que a prova é fácil para todo mundo. Nota de corte vai lá na lua. É o que aconteceu, inclusive, na prova de vocês aqui, na minha disciplina. Porque no último concurso de vocês, a parte constitucional estava tão tranquila que a maioria das pessoas, o quê? Acertou tudo. E aí é que vem o grande problema dessas mini palavrinhas que eu fico preocupado sempre com vocês. É por quê? Porque um erro em uma matéria que todo mundo acerta tudo, um erro joga você lá para baixo. Tá? Então, por isso tem que fazer com atenção. Até porque a gente sabe, com 10 questões seguidas muito fáceis, quando você chega na 8ª, na 9ª ali, você já acaba indo no embalo e às vezes passa percebido alguma coisa. É isso que a gente não quer que aconteça. Vamos lá. A norma definidora de direito fundamental, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, artigo 5º da Constituição, inciso 34, pode ser explicada do seguinte modo. E aí? Querem que você explique o fato da lei não retroagir. Vamos dar uma olhada. Pode ser explicada do seguinte modo. Letra A. A lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão. Letra B. A lei ordinária não pode, mas a lei complementar pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Letra C. O princípio da legalidade não se aplica às pessoas jurídicas. Letra D. O princípio da anterioridade da lei penal não se aplica às pessoas jurídicas. Alguém tem alguma ideia? Você leu todas, professor, já? Por quê? Porque tá fácil, hein? Vamos pensar, ó. O que está falando? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é isso? Isso significa o quê? Significa que a lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão. É a letra A. Quando a gente estava estudando o artigo 5º, eu falei para vocês assim, olha, no caput do artigo 5º, tem lá, bem no caput, está lá, vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Aí eu falei assim, lá no caput, quando está falando segurança, é segurança o quê? Jurídica. Não está escrito, mas é implícito lá, segurança jurídica. Aí eu ainda falei para vocês assim, lá está escrito segurança jurídica, a referência é o quê? A referência é que a lei não pode, o quê? Não pode prejudicar o indivíduo, exatamente isso. A referência está aqui, a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. No ponto de vista do direito penal, a lei o quê? Aquela regra da legalidade, que nós acabamos de citar, inclusive, não há crime sem lei, anterior que o defina, é disso que a gente está falando. Bom, então, a lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão, certíssimo, é isso daqui. Por que as outras estão erradas? A lei ordinária não pode, mas a lei complementar pode prejudicar o direito adquirido. Não. Está escrito o quê, porra? Quando a lei não prejudicará.
Não está escrito a lei ordinária não prejudicará, mas a complementar pode. Não está escrito isso. A lei não prejudicará. Não pode, ponto. Lei no seu sentido amplo a gente tem que interpretar aqui. A letra C, o princípio da legalidade não se aplica às pessoas jurídicas. Sim, se aplica. E a anterioridade da lei penal não se aplica às pessoas. Se aplica. Tudo se aplica. Beleza? Letra A aqui era a única que dava para marcar. Próxima. Essa aqui também está hiper fácil, hein? Ó. Lei penal. O artigo 5º da Constituição estabelece que a lei penal... o que a Constituição fala? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal retroage apenas mediante expressa previsão legal nesse sentido. Tá bacana, né? Retroage em benefício do réu, como regra, não se verificando tal fenômeno quando se trata de réu reincidente. Fala isso na Constituição? A lei penal retroage para beneficiar o réu, menos se ele for reincidente. Está escrito isso lá? Não, não está. Retroage em benefício do réu, como regra, não se verificando tal fenômeno na hipótese de crime hediondo. A lei penal retroage para beneficiar o réu, menos se o réu tiver cometido crime hediondo. Não. Apenas retroage em benefício do réu. Letra D. A lei penal, porque a Constituição fala o quê? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, a lei penal apenas retroage em benefício do réu e não tem essa ressalva nenhuma da Constituição. Não retroage se foi hediondo, não retroage se foi isso, não retroage se for aquilo. Não, não tem. Retroage qualquer que seja o crime para beneficiar o réu. Sempre em benefício, né? Só em benefício do réu. Tá? Beleza? Vamos lá. Próxima. Olha só, essa é aquelas, né? Vamos responder mais essa aqui, a gente faz o nosso, já está na hora do nosso intervalo? 6 minutos, então dá para responder mais 10. 20, né? Calma. 25. Carlos é presidente de uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objeto estatutário é buscar a proteção de determinados direitos afetos à comunidade onde reside e também exerce sua atividade profissional. Ciente de determinado ato governamental que atinge comunidades estabelecidas em municípios vizinhos, mas que poderia ser ampliada para atingir a sua comunidade, embora não constasse qualquer dado objetivo nesse sentido, decide apresentar mandato de segurança coletivo. Nos termos da Constituição Federal, o mandato de segurança coletivo é... Ou seja, eles criaram uma puta de uma história, mas que pra gente não interessa. O que interessa é, nos termos da Constituição, o mandato de segurança coletivo é o quê? Quem pode entrar com mandato de segurança coletivo? Vocês lembram? Lembra? Quem que pode entrar com mandato de segurança coletivo? Partido político pode? Pode, só que tem uma ressalva, né? Vamos lembrar aqui, ó, mandato de segurança coletivo, ó. Quem é que tem legitimidade para entrar com mandato de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional. Eu ainda falei para vocês assim, ó, tem que tomar cuidado que com representação no Congresso Nacional significa o quê? Significa ter no mínimo um senador ou, não é um deputado federal. Aí eu falei para vocês, lembra dos S's, né? Quem também pode entrar com mandato de segurança coletivo são os S's. Por quê? Organização sindical, entidade
de classe e de âmbito nacional, né, entidade de classe, e aquele que está aparecendo aí, as associações. Só que eu ainda falei assim, ó, só que essas associações aqui tem que estar o quê? Funcionamento há pelo menos 1 ano e tem que estar legalmente constituída, né? Então tá. Já ajuda, professor. Já está ajudando um pouco. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, o mandato de segurança coletivo é restrito aos partidos políticos? Não. Tem mais um monte ali embaixo, além dos partidos políticos. Então, não é restrito a partido político. Próprio dos sindicatos de empregados privados. Está escrito? Sim. Então, é organização sindical. Não é. Legitimado a pessoas físicas com interesse determinado. Não. Vamos juntar, fazer um junta-junta de pessoa física para entrar com mandato de segurança coletivo. Não, você pode entrar com um feixe de mandados de segurança individuais, mas um coletivo, não. Passível de impetração por associação civil no interesse dos seus associados. Beleza. Tinha um enunciado gigante, mas a resposta em si, tranquila. Só tinha que lembrar o quê? Lembrar do rolzinho de legitimados. Lembrar que essa associação da historinha que ele contou aqui pode sim entrar, desde que seja, né, interesse dos seus associados. Faz parte do seu rol. Vamos responder a 26 aí, para a gente fazer o nosso intervalo. 26... Um grupo, vamos, só mais essa a gente já vai lá. Um grupo autodenominado Sangue Puro passou a se organizar sob a forma de associação. No seu estatuto, é possível identificar claros propósitos de incitação à violência contra indivíduos pertencentes a determinadas minorias sociais. Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a sua imediata dissolução. Segundo a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta. Bom, um grupo autodenominado Sangue Puro que fez uma associação e a associação busca incitação à violência contra indivíduos pertencentes a determinadas minorias sociais. Essa associação, me parece que ela tem fins o quê? Ilícitos. E se essa associação tem fins ilícitos, ela vai ter que ser fechada mesmo. O que importa é o quê? É a gente saber como que vai fazer para fechar. Então vamos lá. Letra A. A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do judiciário, pois é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. Realmente é vedada a interferência estatal, mas assim, o judiciário pode fechar, né? Não poderá sofrer qualquer coisa do judiciário, aqui está errado. B. Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial. Não, porque para fechar ela como que é mesmo? Atividade suspensa por decisão judicial simples. Mas dissolução compulsória é o quê? Decisão judicial com trânsito em julgado, que não cabe mais recurso. Então, dissolução tem que ter trânsito em julgado. Letra C. A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão judicial, independente do seu trânsito em julgado. Atividades suspensas é por decisão judicial. Tem que ser por decisão judicial, mas não precisa do trânsito em julgado. Isso é só para dissolução compulsória. E a letra D está errada, porque apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar da associação. Esse apenas aqui é que torna errado. Tendo fins ilícitos, se legitima a decisão judicial de suspensão de atividades ou de dissolução compulsória. Beleza? Paramos na 26, fazer um intervalo aí para vocês tomarem, né, algo com bastante cafeína para voltar e acertar o resto das questões. Beleza?